Olá a todos, meu nome é Paulo Sampaio, eu sou médico oftalmologista e eu venho contar para vocês, neste nosso bate-papo, a respeito do exame do rastreamento ocular, que é um dos exames mais importantes que compõem o complexo exame de processamento visual que a gente realiza, principalmente em indivíduos que têm dificuldade e distúrbios de aprendizagem. Mas, afinal de contas, para que serve o exame de rastreamento ocular, ou eye tracker em inglês? Você vai colocar esse indivíduo diante de uma tela que tem uma mira, um objeto que se movimenta numa determinada velocidade padrão, tanto no plano horizontal como no plano vertical, ou você vai colocar esse indivíduo diante de uma tela que tem um pequeno texto que ele tem que fazer a leitura. Por uma questão de praticidade, eu prefiro fazer esse exame com uma mira que se movimenta na tela em velocidade e posição padrão para todos os pacientes. E com isso eu consigo ter uma avaliação comparativa para todos eles e também serve para aqueles indivíduos que são iletrados ou que têm alguma dificuldade de leitura, ou seja na velocidade, seja na qualidade da leitura. Tá certo? Quais são os aparelhos que a gente tem no mercado? A gente tem uma dezena desses aparelhos, tá certo? Eu não estou aqui para vender aparelho. Eu estou aqui para dizer para você o seguinte: lembra que são crianças. E criança não se sente muito confortável com a cabeça presa dentro de um aparelho ou olhando para uma tela de computador enorme com alguém do lado dando palpite e dando pitaco. Tá certo? Esse exame tem que ser rápido, esse exame tem que ser breve, ele tem que captar todas as informações que você precisa e que seja adequado para uma criança. E criança, nos dias atuais, se dá muito bem com telinha de telefone celular, telemóvel aqui em Portugal. Tá certo? O que importa nesse exame, que é muito importante, é a qualidade da imagem que você vai conseguir captar dos dois olhos do paciente. O que esse exame precisa me informar? Ele precisa, em primeiro lugar, me informar a velocidade com que cada um dos olhos acompanha o movimento desse objeto na tela, tanto no plano horizontal como no plano vertical. Tá certo? Vamos aqui mostrar um exemplo. Esse aparelho vai me montar um gráfico onde ele vai colocar a velocidade com que o olho direito, que é o azul, está se movimentando no eixo horizontal em relação ao olho esquerdo, que é o vermelho, no mesmo eixo horizontal, enquanto eles acompanham um movimento na tela. Perceba que a velocidade no plano horizontal é uma velocidade confortável e ela é extremamente semelhante tanto no olho direito como no olho esquerdo desse paciente. Nesse mesmo exemplo, você vai ver a velocidade é confortável tanto para o olho direito como para o olho esquerdo no plano vertical, seguindo exatamente o mesmo objeto e no mesmo momento da gravação. Esse é o padrão de exame de um paciente que não tem problema nem de velocidade e nem de segmento binocular de um objeto no espaço. Isso é o máximo que eu consigo dizer sobre este exame que compõe uma das fases do processamento visual. Tá certo? Agora vamos ver um exemplo de velocidade alterada. Nesses outros dois gráficos, você vai perceber, nesse de cima, que é a velocidade do olho direito em relação à velocidade do olho esquerdo no plano horizontal. Ela está lentificada, em alguns momentos ele para, embora o objeto esteja em movimento, ele para e ele reduz a velocidade do olho direito em relação ao do olho esquerdo. O mesmo acontece no plano vertical, ou seja, existe uma lentificação dos movimentos
ele perde o objeto, ele perde o alvo em vários momentos desse movimento ocular. Já esse outro tem uma velocidade exacerbada, muito elevada nos dois olhos, tanto no plano horizontal como no plano vertical. Tá certo? O que mais que esse exame precisa me informar? Ele precisa me informar a posição espacial de cada um dos olhos enquanto está acompanhando um objeto que se movimenta na tela, tanto nos planos horizontal como no plano vertical. E quando você fala e aonde estão esses dois olhos, você tem que levar em consideração que existe uma diferença de posição do olho direito em relação ao olho esquerdo, que aparece no nosso gráfico com essa distância do olho esquerdo para o olho direito no plano horizontal. Isso se deve à diferença de distância dos dois olhos, que nós chamamos de distância pupilar, ou distância entre as duas pupilas. Para que você possa analisar esse exame de uma maneira adequada, você precisa sobrepor a imagem do direito sobre o esquerdo, tá certo? Eliminando aí o efeito da distância interpupilar. E assim você vai ter esse gráfico adaptado a uma linha de base, onde você tem o olho direito numa determinada posição espacial, enquanto o olho esquerdo não está acompanhando o olho direito nesse processamento, nesse momento de visão desse objeto que se movimenta no espaço. Você não tem momentos binoculares adequados para que esse indivíduo possa ter uma movimentação igual dos dois lados. Já no plano vertical, sim, você consegue que ele tenha uma sobreposição da imagem dos dois olhos de uma maneira mais próxima do ideal. Esse padrão, ele me mostrou que eu tenho uma alteração na posição espacial dos dois olhos quando eles estão seguindo uma mira no movimento horizontal. O movimento horizontal, ele é o responsável pela leitura. O movimento vertical, pela pontuação, pela mudança de linha, pela vírgula, ponto e vírgula, enfim, tudo isso aí que você tem nessa questão da leitura do indivíduo. E esse padrão que eu estou mostrando para vocês é o padrão de um distúrbio de leitura, não é um distúrbio atencional. Para eu ter um distúrbio atencional numa situação dessa, eu tenho que ter ou uma velocidade extremamente reduzida, que não é o caso aqui, ou uma velocidade extremamente acelerada, que também não é o caso aqui. A velocidade nesses dois olhos está normal, mas a posição espacial dos dois olhos não é a mesma no plano horizontal. E assim, com essas informações que o exame de rastreamento ocular, o exame de eye tracker te fornece, junto com os demais exames que você vai fazer durante a fase de processamento visual, você tem condições de direcionar a sua conduta de uma forma adequada, orientar a sua equipe multiprofissional de uma maneira mais bem dirigida para a área visual. Tá certo? Isso era o que eu tinha para dizer para vocês em relação ao exame do rastreamento ocular. Obrigado pela tua atenção.